Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família pra IBD. Vem pra IBD. A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio extra da lição de número 9, que tem como título Vivendo o Fervor Espiritual. Amém? Então vamos lá iniciar nossa lição de número 9. Texto áureo. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Verdade prática. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 20. Amém? Então vamos iniciar nossa lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Então nessa lição, meus amados irmãos, nós vamos estudar que este viver no fervor espiritual, podemos tanto falar que é o mesmo do que ser cheio do Espírito Santo. É viver uma vida plena do Espírito Santo, porque o título já nos fala tudo, é vivendo o fervor espiritual. E embora as Escrituras existem passagens que nos mostrem que ser cheio do Espírito Santo pode se referir ao batismo com o Espírito Santo, que é aquele revestimento de poder do alto, que é o batismo efetuado por Cristo na vida do crente pós-convenção, a gente também entende que existe passagem, porque o contexto vai mostrar o que significa aquele ser cheio do Espírito Santo. Então essa expressão, meu irmão, ser cheio do Espírito, ou uma fraseologia até similar a essa, pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Pode significar ou um ou outro. Então nós devemos ver à luz do contexto bíblico. Percebemos também que essa linguagem é tipicamente do Lucas, ou seja, no livro de Lucas e de Atos aparece muito essa linguagem. E ela só aparece só uma vez nos escritos de Paulo, que foi o que nós lemos, Efésios 5:18. Nós não lemos, está na leitura bíblica em classe. Então, vamos ler. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Na verdade, nós lemos porque é o texto áureo. E Paulo fala somente nesta vez essa linguagem desse fervor espiritual, desse ser cheio do Espírito Santo. Então, eu devo compreender esta diferença, porque se eu compreender esta diferença, eu vou entender o significado teológico do Pentecoste. Então, esta lição é de extrema importância para que eu venha entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa que o autor da lição não fala, que eu gosto muito também de fazer essa referência, é que existe também uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e estar cheio do Espírito Santo. Não sei se o irmão consegue captar. Porque ser cheio é um momento que eu venho a ser cheio do Espírito Santo. Porque quando a Bíblia fala que eles estavam cheios do Espírito Santo, então eu percebo aqui que eles foram o quê? Eles estão, é estar. É
uma plenitude do Espírito Santo na vida dele. Já diferente de eles serem cheios da ideia de que eles receberam algo para que a plenitude do Espírito Santo viesse fazer parte da vida deles. Mas eu tenho que ser cheio do Espírito Santo e permanecer cheio. Eu tenho que estar sempre cheio, ou seja, eu tenho que viver uma vida plena. Então eu percebo essa diferença, usando o nosso vocabulário português, para entendermos, compreendermos que ser cheio do Espírito Santo e estar cheio do Espírito Santo. Então é bom também os irmãos comentar isso em sala de aula, que é de suma importância. O primeiro tópico da lição é falar sobre a importância da devoção pela palavra e pela oração. Nessa parte aqui nós vamos ver que a ideia de devoção, quando o autor da lição nos fala, é aquela ideia de apego. Ou seja, é eu ter dedicação, é eu ter zelo por aquilo que eu acho importante. Aquilo que é importante para mim, eu devo ser devoto àquilo que eu creio ser importante para a minha vida. Então, neste zelo, neste apreço, nós como cristãos devemos ter um zelo, um apreço, uma devoção pela palavra de Deus, porque eu tenho que ter amor pela palavra de Deus, eu devo ter apego à oração, eu devo ter apego à leitura da palavra de Deus, eu devo ter apego ao jejum, porque tudo isso são exercícios espirituais para fortalecer o lado espiritual. Porque assim como o corpo físico, ele necessita do alimento diário. É recomendável fazer atividades físicas para o metabolismo do corpo estar sempre em funcionamento, as funções vitais dele estarem em plena concordância, sempre trabalhando para o bem do seu corpo material. Assim é na vida espiritual. Eu devo me exercitar. E como que eu me exercito? O lado espiritual, o homem espiritual, ao qual nós somos, porque nós quando nos convertemos a Cristo, passamos a ser homens espirituais. Eu já falei em várias lições anteriores que existem 3 tipos de homens. Existe o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem espiritual e o homem carnal são os crentes que habitam na igreja. Estão dentro da igreja esses 2 tipos de homem, o homem carnal e espiritual. Não é à toa que quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele falou: eu não vos escrevo como as espirituais, mas como a carnais. Por quê? Porque eles andavam fazendo as obras da carne. Então, meus amados irmãos, eu tenho que ter isto em mente, que o meu homem, o homem espiritual, ao qual nós pertencemos, porque o homem natural ele está à parte do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não habita em seu interior. Inclusive, o espírito dele, o espírito humano dele está adormecido. Mas o crente espiritual e o crente carnal, ele tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Porém, a diferença é que o espiritual, exercita essa parte espiritual de sua vida, enquanto o homem carnal não dá vazão, ele não exercita. O seu lado espiritual está obeso. Não vamos falar nem obeso, está raquítico, está magro. E pode ser até obeso também, porque mostra que está precisando praticar esses exercícios rotineiros. Que exercícios rotineiros é esse? Não que caia na rotina, mas de forma devocional, que tenha apego, apreço, que eu tenha amor pelaquilo que eu faço. É a leitura da palavra, oração, jejum. Tudo isso nos leva a exercitarmos esse homem espiritual. Então eu devo ver essa importância da devoção pela palavra de Deus e pela oração. E é isto que a Bíblia nos mostra. Por quê? Porque não é possível, meus irmãos, uma vida nos domínio do Espírito sem devoção, tanto pela palavra de Deus e sem a oração. O Salmo 119, versículo 97 fala: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. 1 Tessalonicenses 5,17, um texto bastante conhecido, fala: orem sem cessar. Então, minha irmã, essas 2 práticas espirituais são indispensáveis na devoção cristã. A lei, meu irmão, nesse estágio da história do povo de Deus, diz respeito à própria Escritura Sagrada.
Outro texto bastante conhecido é o Salmo 1, versículo 2. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. No Novo Testamento, meu irmão, chama também lei parte das Escrituras que não se refere a nenhum livro do Pentateuco. O apóstolo Paulo chama a lei uma passagem do profeta Isaías. 1 Coríntios, meu irmão, 14, 21, se os irmãos fizerem a comparação, 1 Coríntios 14, 21, com a citação que está lá em Isaías 28, 11, vai perceber que Paulo escreve, na lei está escrito, então ele chama a passagem do profeta de lei. Então a lei a qual nós estamos falando aqui refere-se a toda a escritura sagrada. Então, meu irmão, o propósito das escrituras sagradas é a redenção humana em Jesus. 2 Timóteo 3,15 fala, você conhece as sagradas escrituras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, esse é um dos propósitos, é o propósito primordial dessa escritura, a redenção humana em Jesus, que o ser humano reconheçam a Cristo. São ensinos espirituais que não se encontram em nenhum lugar. A Bíblia revela os mistérios tanto do passado como a criação, os do futuro como a vinda de Jesus e os decretos eternos de Deus, os segredos do coração do homem e coisas profundas de Deus, meu irmão. Então nós devemos nos apegar à palavra de Deus, sim. Devemos ser devotos à palavra de Deus. Devemos saber que uma das grandezas das Escrituras é a sua aplicabilidade na nossa vida diária. Ela se aplica na nossa família, na igreja, no trabalho, na sociedade. Deus é o nosso Criador e somente Ele nos conhece e sabe o que é bom para as suas criaturas. Então, meu irmão, que essas orientações que estão na Bíblia, que é o manual do fabricante, aquele manual, nós somos criaturas suas, fomos feitos filhos de Deus, pelo poder do seu nome, pelo poder de Jesus Cristo. Então, Deus que nos criou, e o manual que Ele nos deixou foi a Bíblia Sagrada. Já com relação à oração, é interessante notar, meu irmão, que quando Jesus falou à sua geração, Ele não falou que elas tinham que orar. Mas Jesus sabia que eles já levavam uma vida de oração. O que ele falou está lá em Mateus 6,5. Ele fala, e quando orarem, não seja como os hipócritas. O que Jesus está dizendo? Observe que ele fala, e quando orarem? Está dizendo que eles já tinham esse hábito na sua vida. Jesus não está dando uma nova ordem, ele está dizendo, quando vocês orarem, é como se dissesse, eu sei que vocês oram, mas quando vocês orarem, estava dando recomendações quanto à oração. A oração já tinha por hábito, e não é à toa que os judeus oravam 3 vezes ao dia. Eles oravam amanhã, ao meio-dia e à tarde. E ainda hoje os judeus religiosos ainda fazem isso. Naqueles dias as orações eram públicas, meu irmão. Mas nós cristãos, oramos continuamente. Mas oramos não como obrigação, meu irmão. Isso deve ser na nossa vida um hábito, com o desejo de manter a comunhão com Cristo. Isso aqui deve ser a primeira coisa na minha vida de oração. Não é ter aquela minha obrigação, como se fosse obrigado. Não. Mas deve ser o desejo de eu manter a comunhão com Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. Jesus orava. Mateus 14, 23 fala, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Cristo, nós estamos falando de Cristo. Marcos 1, 35, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ele apareceu orando por ocasião do seu batismo no Jordão por João Batista, está lá em Lucas 3, 21. Ele passou a noite em oração, meu irmão, para escolher os 12 apóstolos. Lucas 6, 12 e 13. Ele estava orando quando transfigurou-se. Lucas 9, 29. Ele também estava orando quando seus discípulos pediram que ele o ensinasse a orar. Lucas 11, 1.
temos vários e vários exemplos que mostram que Cristo, o Filho de Deus, ele procedia dessa forma, meu irmão. Ele orava, tinha por hábito a oração, não cessava de orar. Sempre dava um jeito de orar, de se relacionar com o Pai. Imagine nós, meu irmão, que somos dependentes de Cristo. Então, meu irmão, nós precisamos orar. E além de orar, nós também dependemos das orações dos nossos irmãos. Porque quando se tem a unidade, todo mundo em um só propósito, meu irmão, tenha certeza que a sua oração move o céu, move o coração de Deus. E isso está na Bíblia, isso é bíblico. Essa necessidade de oração e que dependemos também da oração dos outros. Paulo, em Efésios 6,19, ele fala: e orem também por mim. É Paulo pedindo oração por ele. Então, meu irmão, percebemos que Paulo possui aquela estatura espiritual. Ele está pedindo oração à igreja em favor de seu ministério. Isso mostra que não existe super-homem na igreja, meu irmão. Não existe. Não existe, porque todos nós dependemos do Senhor Jesus e contamos com a oração um dos outros. O autor também, meu amado irmão, nesse primeiro tópico, ele vai falar sobre o viver sabiamente. Ele vai pegar também o texto que nós temos na leitura bíblica em classe para mostrar que uma vida de dedicação a Deus, de oração e leitura e meditação na palavra de Deus, nos ajuda a viver sabiamente conforme o ensino do apóstolo Paulo. Porque é o que ele fala, Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, meu irmão, viver sabiamente são exercícios espirituais importantes que devem ser colocados em prática no nosso dia a dia, como o autor da lição fala. Diferentemente dos tolos. O autor nos mostra que existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para essa palavra nécio. Porque a palavra nécio tem um significado muito amplo e nem sempre se usa no dia a dia. O sentido de nécio é desprovido de conhecimento, de discernimento, é um estúpido, ignorante, incapaz, insensato. Os nécios, na linguagem paulina, nós devemos entender que quando Paulo está falando de nécios, na linguagem paulina, no versículo que nós qual estamos estudando, refere-se sempre aos pagãos. Refere-se sempre aos pagãos. E é nesse sentido que o apóstolo chama a atenção. Mas a palavra que o apóstolo usa nessa passagem de Efésios 5,15, meu irmão, para tolos ou nécios, só aparece nessa passagem. O que nós estamos falando, que a palavra nécio no Novo Testamento, existe 7 palavras que é traduzida como nécio. São 7 palavras diferentes gregas que são utilizadas para traduzir a palavra nécio no Novo Testamento. E nós estamos falando que apenas em Efésios 5,15, essa palavra grega é utilizada apenas só nessa passagem, que é a palavra zopos. É a única vez que essa palavra aparece no Novo Testamento. Então, o termo grego azopos quer dizer o quê? Vem do termo grego. Nós estamos falando do grego, então, zopos quer dizer sábio. Aí você vem e coloca o prefixo a na frente, indicando ausência, ou seja, azopos. Então vai indicar o quê? Imprudente, insensato, tolo, sem juízo, ou seja, sem sabedoria. Então Paulo, meu irmão, está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. E isso se torna claro no versículo 17, que ele fala: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Onde ele usa o termo agora para insensato, que é também traduzido como nécio, ele usa apiron. A mesma palavra que a Septuaginta emprega alguém que não tem juízo, ou seja, uma pessoa sem entendimento. E Paulo ainda vai além mais, ele acrescenta, ainda que esses não entendem a vontade de Deus, ou seja, a vontade do Senhor.
Então, meu irmão, devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar as aparentes vantagens, como faz o mundo. Neste primeiro tópico, o autor também fala redimindo o tempo. A palavra redimir é bastante conhecida para nós, porque ela significa comprar de novo, resgatar. Porque Cristo nos redimiu com seu precioso sangue. Ele fez o que? Ele nos comprou, ele nos resgatou. Aí o autor fala, aproveitando bem o tempo, que é o que está lá no versículo 16. Remindo o tempo, portanto os dias são maus. Então nós devemos remir o tempo. E esse remir o tempo é aproveitando bem o tempo. E esse tempo, a tradução dele é kairos, que muita gente diz que é o tempo de Deus, mas Deus não tem tempo, né? Porque o tempo kairos, quando a gente fala, é o tempo de Deus, mas não é o tempo de Deus. É o tempo humano em que Deus vem a operar no nosso tempo, no nosso cronos. Por isso, muitas pessoas chamam o tempo de Deus, mas na verdade é o tempo em que Deus opera, age no crono, ou seja, é o tempo oportuno. É o tempo que Deus tem aquela ocasião de alterar, conforme o seu querer, o nosso cronos. Então, esse tempo kairos significa isso, meu irmão. É o sentido de ocasião, oportunidade, conforme fala Gálatas 6:10. Enquanto tivermos oportunidades, fazemos bem a todos. Então, meu irmão, essas duas coisas, tempo e oportunidade, são especialidades de nós crentes. Por quê? Porque nós somos cheios do Espírito, nós devemos estar cheios do Espírito, e isso resulta em se viver sabiamente, como o apóstolo fala. O crente sabe aproveitar essa oportunidade para fazer a obra de Deus. Ele fala de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo em circunstâncias difíceis. Porque como fala o versículo, porquanto os dias são maus. Assim como nos dias dos apóstolos os dias eram maus, também hoje os dias são maus. E é isso que o autor da lição está nos mostrando. Cabe frisar também, meus amados irmãos, nesse primeiro ponto da lição, que é interessante fazer uma reflexão para que isso fique claro, que a prática mecânica desses pontos não garante uma vida de fervor. Porque o que acontece? Existem pessoas já mecanizadas a fazerem aquilo, ou seja, farem aquilo não de modo devoto, de modo que queiram alcançar uma comunhão com Deus, mas de modo devoto. Entendeu? Sem a importância que se deve dar ao fato. Então, nós devemos ver essa ponderação que a vida de fervor nos leva, através da oração, da leitura da Bíblia, do jejum, na frequência dos cultos, e principalmente que tem na relação amorosa com o nosso próximo. Entendeu? Então, nós devemos ter isso, ver isso em nossa vida. Que tudo isso, inclusive a relação amorosa com o nosso próximo, que é uma das mais importantes manifestações espirituais da nossa vida, porque o mundo vai nos conhecer através do amor. Como Cristo falou, nisto o mundo vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que a Bíblia nos fala assim, um novo mandamento vos dou. Eu gosto de titular como o 11º, né? Isso, o 11º mandamento. É como se fosse o 11º mandamento que Cristo nos deixou. Tem os 10 mandamentos, agora vem o 11º, porque Cristo fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O tópico segundo vai falar da importância em manter-se cheio do Espírito. Aí vai falar, e não vos briguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E não confundir batismo com o batismo no Espírito Santo. Então, meu irmão, vamos analisar um pouco esse tópico 2. Percebemos que 2 vezes a expressão cheio do Espírito Santo e fraseologia similar a esta indica o batismo com o Espírito Santo. Vou citar apenas o texto para os irmãos. Atos 2:4 e Atos 9:17. Mas essa expressão, meu irmão, deve ser entendida à luz do seu contexto bíblico, como nós falamos lá no início. Pois nem sempre o enchimento do Espírito se refere ao referido batismo. Vamos lá. O Novo Testamento ele registra essa experiência mesmo antes, durante e depois do Pentecoste. Essa parte de ser cheio do Espírito Santo.
tanto de forma individual como coletiva. E nós temos exemplos claros na Bíblia que nos mostram isso. Porque antes do Pentecoste, o que aconteceu? O exemplo clássico é quem? É João Batista, é Isabel, Zacarias. Isso está na Bíblia. Vamos ler este versículo. 1 de Lucas, capítulo 15. Fala como? 1 de Lucas, capítulo 15, assim nos fala. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Está falando aqui de João Batista. E também Isabel já era cheia do Espírito Santo. Lucas 1, versículo 41 de Lucas. Lucas 1, 41 fala: e aconteceu que, ouvindo Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Zacarias também, no versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter em mente isso. Que essa expressão, ser cheio do Espírito Santo, ela tanto pode ser uma referência a uma vida plena do Espírito Santo, quanto ao batismo que aconteceu em Pentecoste. Porque o enchimento, como o batismo, aconteceu no Pentecoste. Agora, o enchimento para uma vida plena em Espírito, ele aconteceu antes, durante e depois o Pentecoste. Então, meu irmão, nós temos que ter em mente isso, como o autor da lição nos fala. A obra do Espírito Santo na nossa vida, ela tem que ser dinâmica e não estática. E a partir da nossa conversão, a expressão cheio do Espírito significa também reacender, meu irmão, a chama do Espírito Santo. De modo que isso venha refletir na nossa vida, tanto no lado individual como no lado coletivo. Meu irmão, nós não estamos querendo dizer com isso que as pessoas que não são batizadas no Espírito Santo não têm o Espírito Santo, não. Porque Pedro já tinha o Espírito Santo antes. Como os discípulos, nós estamos mostrando aqui. João Batista, Isabel e Zacarias já eram cheios do Espírito. Era o Espírito Santo que estava na vida deles antes do Pentecoste. Então o Espírito Santo faz morada na vida de todos os crentes. E até depois de você também ser batizado com o Espírito Santo, porque esse termo que nós estamos falando, que é estar cheio ou ser cheio do Espírito Santo, ela pode se referir tanto ao batismo ou também não. Pode se referir a uma vida plena. E nós vemos exemplo disso, porque os discípulos já tinham o Espírito Santo. Nós percebemos algumas pessoas que foram cheias do Espírito Santo antes do batismo e depois do batismo também, pessoas que já foram batizadas no Espírito Santo, mas de igual modo, depois de seu batismo, eles também foram cheios, que é aquela expressão que eu uso, eles já estavam cheios, eles eram cheios, que é a diferença entre ser cheio e estar cheio, porque você pode ser cheio, mas você pode ir perdendo aos poucos aquela plenitude do Espírito Santo na sua vida. Por isso eu devo ser cheio, como fomos, e devemos estar cheio do Espírito Santo. Exemplo disso é Pedro. Pedro estava entre os que foram batizados no Pentecoste. Mas só que em Atos 4:8 fala que ele estava cheio do Espírito Santo. Aparece novamente ele cheio do Espírito Santo. Então aqui está falando da vida plena que Pedro estava levando. É a vida dinâmica que o Espírito Santo concede a cada um de nós. E a mesma coisa aconteceu com Paulo. Paulo foi cheio em Atos 9:17, que é o seu batismo com o Espírito Santo. E outra vez cheio do Espírito Santo em Atos 13:9. Então, meu irmão, isso acontece na vida de todos os crentes. Então nós devemos entender a importância de se manter-se cheio. É o estar cheio. Nós somos cheios, então devemos ser cheios e estar sempre cheios do Espírito Santo. Então isso nós devemos ter em mente. E o terceiro e último tópico para nós encerrarmos o subsídio dessa lição, fala vigilantes contra a frieza espiritual. Nós vamos falar agora de resultado de ser cheio do Espírito, envolve todos os aspectos da nossa vida. E o interessante é que ele vai usar aqui o texto que dá sequência, no caso, a leitura bíblica em classe, que ele pega até o versículo 21. Ele vai de Efésios 5:19 ao 21.
que fala, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 21 fala, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então temos nessa passagem, meu irmão, como o autor da lição vai mostrar, 3 características de pessoas cheias do Espírito Santo. Quais são essas 3 características que ele vai abordar neste último tópico? As 3 características são testemunho transbordante, uma vida de gratidão, ou seja, a vida de gratidão, e um estilo de vida submisso, que ele coloca como sujeição. Então, meu irmão, o testemunho transbordante é manifesto não somente nas reuniões cristãs, nos cultos, não, mas na vida diária. É o testemunho transbordante. É a sua vida falando ao infiel. Porque o infiel não lê a Bíblia, não para escutar a palavra muitas vezes, mas o fiel vai ler a minha e a tua vida. É isso que ele lê a nossa vida. Então, eu tendo uma vida transbordante, já é um testemunho daquele que me resgatou, me salvou, me libertou e está mostrando para o mundo o reflexo, é o perfume de Cristo na nossa vida. Nós devemos exalar, transbordar esse cheiro de Cristo em nossa vida, como o apóstolo Paulo fala. Nós temos o perfume de Cristo. Para nós, cheiro de vida para a vida, mas para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Porque esse perfume, quando sai, quando ele se exala na nossa vida, tendo uma vida transbordante, aqueles que estão ao nosso redor percebem que nós temos Cristo na nossa vida e desejam ter Cristo mais ainda em sua vida também, para poder exalar esse cheiro de Cristo. Mas o ímpio, quando vê isso, não, ele sente esse cheiro. E para ele é cheiro de morte, porque ele está fora dos caminhos do Senhor. Então, isto que é uma vida transbordante, meu irmão. Não é só nos cultos, na igreja, não. Mas na vida diária. Estas são as 3 principais palavras para o louvor cristão. Tem aqui fala. Salmos, hino e cânticos espirituais. Aí o que elas significam, meu irmão? Significam os salmos. Como sabemos, são uma coleção de poemas. São poemas didáticos, devocionais, histórico, profético. O livro de Salmos está aí, os 150 salmos. E as igrejas do período apostólico, interessante é que seguiam de perto as práticas litúrgicas judaicas. Eles seguiam. De modo que os salmos, neste contexto paulino, se referem ao louvor. Por quê? Porque essa palavra salmo aparece no Novo Testamento 4 vezes em Lucas. E quando aparece um texto de Lucas, no livro de Atos e Lucas, se refere aos Salmos mesmo, ao livro de Salmos. Mas Paulo não, as 3 vezes em que Paulo diz louvores, ou seja, a palavra salmo, ele está mostrando isso, está se referindo ao louvor, e não está se referindo ao livro de Salmos. Então se refere ao louvor quando Paulo está falando. A palavra hino, ela aparece 4 vezes no Novo Testamento. Aparece na passagem paralela da Ceia do Senhor, que é registrado tanto por Mateus quanto por Marcos, Mateus 26:30 e Marcos 14:26. Na terceira, quando Paulo e Silas estavam cantando na prisão de Filipos, Atos 16:25, e finalmente em Hebreus 2:12, que é uma citação ao Salmo 22, versículo 22. E a última expressão que aparece é cânticos espirituais. Essa parte de cânticos espirituais, meu irmão, essa parte que fala de cânticos espirituais, nós não temos informações sobre o que seriam os cânticos espirituais nessa passagem. Mas de uma coisa deve-se ter certeza, que isso não é o que se faz hoje, certamente não. Quando os grupos de louvor se posicionam para cantar, as pessoas se posicionam para cantar, não. Elas podem ser manifestações espontâneas, meu irmão, que expressam louvor, alegria no coração na ocasião do derramamento especial do Espírito Santo. Isso sim que são os cânticos espirituais. Eram palavras não premeditadas, meu irmão. Eram palavras que eram não premeditadas na minha mente, no meu intelecto, mas eram cantadas no Espírito, exprimindo louvor e santas aspirações.
Então, meu irmão, os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Já os hinos são a referência às primeiras composições cristãs. E, lamentavelmente, infelizmente, perdeu-se. Muitos não sobreviveram à época a essas estrofes. Embora no Novo Testamento nós temos louvores. Indiscutivelmente, Filipenses 2, do capítulo 5 ao 11, é um bom exemplo disso. Ali está se tratando de um louvor. É um hino original que foi deixado para nós. Então, meus amados irmãos, nós devemos viver, ser vigilantes contra a frieza espiritual. E como tem que ser vigilante? É testemunhando, tendo um testemunho transbordante, tendo uma vida de graça, agradecendo a Deus por tudo. E uma vida de submissão às Sagradas Escrituras, porque eu estando submisso a Cristo, eu estou sendo submisso à ação, à plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Então que possamos meditar e a cada dia caminharmos mais para alcançarmos o céu de glória, através da nossa vida cheia do Espírito Santo, através de uma vida de plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida. Então, meu irmão, que possamos buscar essa plenitude do Espírito Santo na nossa vida, independente de sermos ou não batizados com o Espírito Santo, porque, como vimos na lição de hoje, isso independe. Porque antes, durante e após a vida de plenitude, ela tem um peso enorme na vida diária do crente. Então, meu irmão, que possamos meditar nessa palavra e estaremos, se Deus quiser, na próxima semana trazendo mais um subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio bíblico.